pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 174. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de todo mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e deixa os moleques jogar o Carioca e chama os moleques da base, deixa eles jogando Carioca aí mesmo. Fala, vídeo do Negro, me ensinando aqui de volta. Mas não pra sempre. Ih, já chegou saindo. Saudações rubro-negras, caros ouvintes. Quem vos fala sou eu, Thiago Marques, diretamente de São Luís do Maranhão, hein? E eu só queria dizer pra vocês uma coisa: é treta. Bom, meus amigos, estamos hoje trazendo o Simeone de volta das cinzas aí, a Fênix. Quem diria, hein? Mais uma vez aqui, reunindo. Pois é, quem achou que tinha sumido... Não, ele só tá com vida de casado, só. Tá, não morreu não, é só vida de casado mesmo. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui pra falar, o Carioca começou. Mas a pergunta é, né, a torcida tá aí querendo um tetracampeonato. Mas a pergunta é, vale a pena a gente se preocupar com o Carioca diante de um Flamengo que vai disputar aí tantas competições? Vale ainda a pena em 2022 lutar pelo Carioca? Interrogação. Vamos discutir sobre isso e muito mais depois dos anúncios dos nossos patrocinadores. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Querido ouvinte, se você é um fã do nosso programa, se você gosta do nosso podcast aqui, sabia que você pode nos ajudar sem gastar um centavo? Pois é, baixando o PicPay e fazendo pagamentos através do aplicativo, você pode ganhar cashbacks e com esse cashbacks você pode nos ajudar através do PicPay Assinaturas, ou seja, você vai assinar o nosso programinha aqui, uma ajuda de custo mensal que você pode fazer. São algumas opções que você tem. E com esse cashback, com esse dinheiro que você ia gastar e não vai gastar, mas você pode estar ajudando o nosso programa, nosso vídeo programinha, para estar fazendo sempre aqui o programa com a melhor qualidade possível para você. Então, se você quer nos ajudar, escreva no link abaixo, que vai estar na descrição do programa, e ajude a gente a cada dia estar melhorando nosso programa, tá? E também não se esqueça que você pode estar nos achando em todas as plataformas de podcast do Brasil e do mundo. E também em todas as redes sociais, apenas procurar por Flamengo Cast. Se inscreva e assine o nosso programinha, que toda semana estaremos trazendo uma programação nova. E no YouTube também, viu? Estaremos lá. Bom, meus amigos, Cariocão já começou, né, quando esse programa foi lançado. Estamos no final de começo de fevereiro, né? Esse programa foi gravado no final de janeiro, mas estamos no começo de fevereiro. Os times já começaram a jogar o Carioca. O Flamengo ainda tá jogando com os moleques, né? Como tem sido nos últimos anos, jogam com os moleques da base. E aí, aos poucos, vai entrando o time, enquanto o time tá voltando de férias, recuperando aquela coisa toda. O Flamengo aí vai tentar um feito inédito, né? O tetracampeonato, o tetracampeonato. Né? Eu que tenho a liga presa aqui. Pois é, mas essa palavra, eu digo pra você que é uma palavra muito difícil, viu? Tetra. É isso aí. Você já sabe o que eu tô falando. Pode ser treta também, tá tudo bem. É uma treta também, né? Não deixa de ser. Até porque, né, temos um formato diferente. E aí, esse ano vai ser pontos corridos até certo ponto. E depois vem aquela final e semifinal. A pergunta é, vale a pena ainda se importar com o Carioca? Já que o Flamengo hoje, esse ano, né, nos últimos anos, tem investido em competições maiores, como a Libertadores, a Brasileiro e a Copa do Brasil. A gente sabe, né, que o calendário brasileiro é muito corrido, aquela coisa, todo mundo já sabe esse detalhe, essa parte. A pergunta é, se o Flamengo se importar com isso, vale a pena ainda? Mas é claro que Rapaz, vale.
Claro, porra. Claro que vale. Pô. Assim, primeiro, né? Vamos lá. Vamos considerar, por exemplo, o Flamengo vai jogar a Supercopa mês que vem. Então, assim, já o time precisa se preparar, ganhar ritmo. Você precisa ter o time inteiro para jogar um jogo que é decisivo, contra o Palmeiras. Aqui não vale nada, Supercopa, Atlético Mineiro. É o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Tô tão traumatizado com esse time desgraçado. Tá 2021, tá em 2021 ainda. Exatamente, Tô meio ainda baqueado ainda da final. Maldito Atlético Pereira, mas tudo bem. Seguindo o baile, contra o Atlético Mineiro. Acho que a torcida perdoou, hein? A torcida. Mais ou menos. Mas tudo bem. Complicado. Mas contra o Atlético Mineiro, que, cara, tem que ter o time inteiro, tem que estar ali, todo mundo pronto. Que é uma final. É contra um dos melhores times do Brasil também, que aí ganhou aí o brasileiro, disparado, inclusive. Então, cara, vale, pra mim, né? Pra mim, vale muita coisa. Porque o Flamengo tem que ganhar todos os títulos de disputar com esse elenco. Sim, perdeu, não sei o quê, bola pra frente, nada. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar. Com esse time tem que ganhar. Ainda mais com a edição agora do Marinho, né? Inclusive na data que a gente tá gravando esse podcast, assinou o contrato. 7 milhões. A gente ficou sabendo agora há pouco. Foi comprado por 7 milhões. E se tiver errado a informação, é aquilo que a gente sempre fala. É o menos importante de informação, né? Então, assim, outro aspecto... Vocês já sabem. Exatamente. Não precisa nem falar de novo. Mas outro grande ponto dessa questão do Carioca é dar jogo para os jovens, né? O Lázaro, no jogo contra a Portuguesa do Rio, né? Obviamente, né? No Campeonato Carioca. Ele fez 2 gols, fez uma ótima atuação, vem sido elogiado pelo Paulo Souza nos treinamentos e vai integrar o time principal do Flamengo. Então, cara, já mostra, já habitua os caras a jogar com o time, com o Gabigol, aprender coisas na prática, né? Com os caras craques, né? Acho que essa troca é muito interessante no começo, nessa transição do time reserva, né, / sub-20, pro time principal. Então, acho que tem utilidade, principalmente considerando que o Carioca agora tem restrição de data. Então é bem menos jogo que vai ter, então aí sim começa a ficar produtivo. Mas se fosse a bagunça que era antiga, aí já podia atacar no lixo, né, Gonzalo? Isso há muito tempo. E Thiago? Ainda boto mais uma coisa em consideração. Por exemplo, 2021 a gente estava empolgado com o título de 2020 brasileiro, jogamos Carioca, e a gente, não sei se vocês se atentaram para um detalhe do ano passado, que só houve um Flamengo e Vasco ano passado, e a gente perdeu. Esse ano, só provavelmente... O Vasco decidiu valorizar o Clássico e só jogar no Carioca. Não quis saber do Flamengo na Série A, no Campeonato Brasileiro, não. Estratégia para dizer que passou o ano inteiro sem perder pro Flamengo. Ficou na Série B, Margot. Então, esse ano, a probabilidade de jogar só uma vez com o Vasco esse ano existe. Então o Flamengo tem que levar a sério o Campeonato Carioca e bater no Vasco bonito para tirar a derrota do passado e eles passarem um ano inteiro sem ganhar da gente. Esse aí pra gente virar esse jogo aí. Provavelmente tudo deu errado ano passado porque a gente não ganhou do Vasco nenhuma vez no ano passado. Você já parou pra pensar nisso? Como pode pensar? Não, nunca tinha parado, mas uma boa teoria. Uma boa teoria, Thiago. Tudo começou naquela derrota, né? Como é que a gente vai ganhar alguma coisa no ano se a gente não ganhou do Vasco nenhuma vez na temporada? Pô, você não consegue ganhar do Vasco, e acabou o time. A questão se não consegue ganhar do Vasco, aí o que você espera do resto do ano, né? Mas a questão, a pergunta, né, se vale a pena ou não se importar com Carioca, é porque, né? Bom, a gente tem aí um calendário super apertado. O Carioca vai de agora do final de janeiro até abril. Olha lá, por mais que tenha encurtado, a quantidade de datas ainda é muito extensa, ou seja, um campeonato que vai até abril. E aí, no meio do caminho, a gente começa outras competições importantes que o Flamengo precisa se focar.
A pré-temporada, aqui o time tá fazendo agora, mas esse ano a gente sabe que vai ser um pouco, o ano vai ser encolhido, o calendário vai ser encolhido devido à Copa do Mundo no final do ano, certo? Então, e aí, começando com os meninos, né, a gente ganha um fôlego aí para poder preparar o time principal. Eu não considero, apesar de eu sempre falar mal do Carioca, eu acho importante a gente ter o campeonato e participar, levando ele a sério. Eu só não me coloco todas as minhas forças no Carioca mais. Acho legal, competitividade, a rivalidade, ok? Tipo, por exemplo, o Vasco, a gente realmente não tinha parado para pensar que a gente só jogou com o Vasco uma vez e perdeu ano passado. Mas eu prefiro que o Flamengo leve como uma forma de preparação. Começa com os jovens, começa com os meninos, até para o quê? Além da copinha, né? Mas a copinha é uma coisa mais iniciante. Mas começando com os garotos, a gente pode tirar muita coisa boa daí. A gente pode revelar muito jogador, pode trabalhar muito os moleque no Carioca. E integrando jogadores conforme os jogos. E eu nem concordo com a ideia de pegar o time titular inteiro. Pronto, é isso aqui, pá. Não, mas começando a dar ritmo aos pouquinhos, sem precisar aquele desespero de colocar todo mundo de uma vez. Mas, pô, pega um ou dois, vê que o moleque tá jogando bem, mantém ele. Pelo menos eu penso assim, não sei vocês. Tem que levar em consideração, por exemplo, nas últimas temporadas, tiveram vários garotos aí que se destacaram no Campeonato Carioca e ficaram no elenco principal e tem um papel, não como titular, mas um papel de relevância no Flamengo. Por exemplo, Mateuzinho jogou a Copinha, entrou no Carioca, jogou bem, ficou e é uma importante peça no Flamengo, é o Mateuzinho. Tem vários garotos que revelação isso aí. Então, teve aquele outro atacante. E você dá pra eles um campeonato. Ramon é lateral. Até saiu o Muniz. Mas sim. Você até dá a esses meninos uma possibilidade de um campeonato um pouco em um nível mais elevado, assim, em comparação ao que é um sub-20, um de categoria inferior. E você já integra ele jogando contra times sérios, né? Então você vai criando maturidade nos meninos ali. É o que eu falo, sem aquele desespero. Por exemplo, o São Paulo ano passado, depois de 10 anos sem ganhar título nenhum, foi numa ânsia para conseguir ganhar um campeonato estadual e depois passou o resto do ano capengando. O Flamengo, eu tô confiante esse ano, porque o Flamengo, pelo menos nesse início de temporada, com a nova comissão técnica e o Paulo Souza como técnico, parece estar levando a sério a questão de preparamento. Tem o preparador físico que veio com o Paulo Souza, que sai na imprensa uma coisa ali dizendo que o trabalho dele é diferenciado, que o cara entende de futebol, de preparamento físico. Então, acredito que alguns problemas que tivemos na temporada passada não se repetirão esse ano. Parece que há um planejamento dessa vez. Mas aí não é uma questão de... Você tem um tempo para poder planejar, porque ano passado não teve. Você terminou o campeonato em fevereiro para já, 2 semanas depois, já ter outra competição. Pois é, esse ano promete ser um pouco melhor. Assim, vislumbro um ano diferente para o Flamengo. Talvez não venha aquilo porque que a gente espera, mas eu espero que o Flamengo dispute melhor todos os campeonatos do que no ano passado. Eu acho que a grande questão é... Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Mas assim... Que bom. Muito exatamente, bem, essa aí é a participação do nosso amigo Simeone. Então é exatamente isso que eu ia falar. Certo, tá. Não, mas sério agora. Com tudo isso aí que o Simeone acabou de afirmar. Não, agora é sério. Cara, eu acho que a gente tá esquecendo o mais importante, né? O time do Paulo Souza em campo. Acho que esse é o grande porém. Mas é aquilo, não dá. Se ele começar mal o Carioca, tipo empatando com o time, sei lá, Cabo Friense, que acho que tá na Série B, inclusive, sei lá, empatar com Volta Redonda, com Bangu, aí, não, assim, é ruim, mas não é pra se crucificar, tá ligado? Mas assim, vou dizer uma coisa, Carioca é obrigação, independente... Mas você conhece a torcida do Flamengo, né? Exatamente. Mas é aquilo.
não é obrigação, mas se jogar mal, aí já dá um péssimo sinal pro ano, cara. Muito péssimo sinal. Não, eu criei há um tempo uma frase que vocês têm que escrever toda vez. Falar, ó, por favor, me cite como autor da frase. O Flamengo ganhar o Carioca não significa muita coisa. Mas, porém, o Flamengo perder o Carioca significa muita coisa também. Perfeito. Por quê? Porque se a gente ganhar, não quer dizer muita coisa. A gente não vai se empolgar. Mas se a gente perder, significa que alguma coisa está errada. Seguindo essa ideia de você colocar o Flamengo como o time principal. Né? Ou seja, peraí, a gente com o elenco que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, com a estrutura e tudo mais, a gente não consegue ganhar um Carioca. Porém, todavia, se a gente perder, aí eu falo assim que não nos importamos com o Carioca. Não, assim, Pra mim, é essa a questão. eu acho que é assim, Gonzaga. Assim, vamos lá, vamos trazer uma retrospectiva. O Flamengo, nesse campeonato, ele foi dominante praticamente em todos eles. Eu acho que, assim, desses 4 campeonatos, incluindo esse que já iniciou, né, de 2022, há uma chance, por exemplo, do Fluminense ganhar e ser com mérito. O time do Fluminense tá bom, tá pra Libertadores, tem toda uma questão de bons nomes. No papel, né? No papel. E jogou bem também o brasileiro, assim. Teve um bom futebol. Mas é aquilo, o Flamengo é muito perfeito. Mas fez umas contratações interessantes, né? Só que aí a gente não então, foi no campo. Isso, entendeu? Tipo, se o Fluminense ganhar, o Flamengo ficou em segundo, vai ser uma merda. Mas se o Flamengo jogar bem, render, você vê ali, pô, o time tá jogando, tá se preparando de uma maneira correta. Mas aí que tá, Simeone. Mas aí que tá. O Flamengo jogando bem, engajado, e o time não conseguir ganhar do Fluminense, esse é meu ponto. Por quê? A torcida do Flamengo tá muito exigente. A torcida do Flamengo, se não sair 2 campeonatos em um ano, é ano perdido. É esse o meu ponto. Mas é que, por exemplo, deixa eu te explicar meu ponto, assim. Por exemplo, a chance de, por exemplo, Carioca não vale. Vamos lá. Carioca não vale como esses campeonatos que você citou, na minha opinião. Por quê? Pode acontecer de um jogo, Flamengo, Fluminense na final, um jogo único. Fulano é expulso. Eu acho que não sei se são 2 jogos ou um jogo. Um jogo na final do Carioca. São 2 jogos. É 2 jogos, são 2 jogos. Então, De volta, por exemplo, o Flamengo foi 1-1. Boa. E o jogador foi sair com a bola, perde a bola, coloca a bola no pé de... Tipo isso? Essa é uma coisa que eu lembro aí, não sei, né? Mas enfim, por exemplo... Algo passa na sua cabeça, assim? Mas é isso, entendeu? Tipo, por exemplo, o jogo tá disputado, tá 1-1, o primeiro jogo foi, sei lá, no Maracanã, obviamente vai ser no Maracanã. Aí o segundo jogo, o fulano é expulso. Aí toma o gol logo em sequência. Pode ocorrer, aí perde e tal. Mas, cara, não é um ano perdido, porque foi um jogo que aconteceu ali e faz parte, não tem jeito. Então, assim, é o Carioca também, né? Se perder o Carioca, foda-se também. Então já foi ter campeão. E, é mais obrigação dos outros chegar no Flamengo do que o Flamengo ter que ganhar, pô. Porque se intitulam 3 rivais no Rio de Janeiro do Flamengo. Mas nunca vê esses 3 rivais, porra. Esses últimos anos. Tudo quase rebaixado. 2 foram rebaixados, né? O outro ali, sempre que enfrenta o Flamengo se fode. Agora tá na Libertadores. Então, assim, tem a pressão dos caras também, porra. Não é só o Flamengo ter que ganhar. A gente tá falando porque a gente é rubro-negro, mas, porra, tu acha que o vascaíno tá feliz com essa situação? O tricolor tá feliz, o Flamengo indo pra 4ª vitória, 4ª conquista seguida do Carioca? Acho que não. Então, acho que a parada é irrelevante o Carioca, vamos ser sinceros. Mas é legal de ver. É muito maneiro de ver. Ver o Flamengo campeão maravilhoso. Aquela parada, o Carioca só vale quando o seu time ganha. Se o Flamengo perde o Carioca esse ano, não vai ter um flamenguista falando, tô chateadão, mano, a gente perdeu o Carioca. É igual o Vascaíno, Tricolor e Botafoguense. Não duvide não. Vascaíno e Botafoguense, quando não ganha, tá 3 anos sem ganhar, pô. Não tem ninguém assim, caraca, meu time não ganha o Carioca.
Não dá, foda-se, Carioca, foda-se. Eu acho Mas que o quando time torcedor do ganha, Botafogo meu irmão, tá aqui é esperando Carioca, isso. É melhor do Rio, rei do Rio. Quando ganha, é rei do falar, Rio, Thiago. melhor do Rio. Não deixa Cara, não. pior que o Flamengo tá perdendo isso, porque tá toda hora ganhando. Eu acho que tá assim. Ano passado eu senti isso, tá ligado? É o que eu falo sobre ganhar sempre. É o que eu falo. Se não. Tipo assim, uma coisa é ganhar sempre, outra coisa é só ganhar e não tem mais ninguém pra disputar contra. Porque, por exemplo, nos últimos anos só tem o Flamengo. A gente sabe que a gente não tá ganhando. Aí que tá o meu ponto. Que eu sempre falo. Não é porque só eu não quero ver o Flamengo ganhar. É porque quando eu olho pra trás, eu vejo que os outros não tem. Não chega no chinelo. Aí, pra mim, não tem graça. Fala, peraí, eu quero ganhar com competitividade. Eu quero ganhar sendo o melhor entre os melhores. Não é tipo, você tem um Fluminense, você tem o Botafogo e o Vasco e talvez uma porventura, uma obra do acaso, uma bola perdida ganhe da gente. Entendeu? Sério, só precisa ganhar do Vasco mesmo. Tá? De resto, tá tranquilo. Então, pra você, ganhando o Vascão, já bateu a meta Já do bateu a Carioca. meta do Carioca. Minha meta esse ano no Carioca é ganhar do Vasco. Porque para os torcedores do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, ganhar do Flamengo é ganhar o ano, praticamente. O torcedor do Fluminense passou o ano inteiro falando, lembrando, lembra daquele jogo que a gente ganhou de 4, de 3 de vocês? Falei assim, aquele jogo que vocês... Pois, aquele jogo que vocês ganharam dos contra o Sub-20, não foi? Mas eles, o que vai valer pra eles, ganhar foi normal, que isso aqui. Pra eles o que vale é isso. Agora, é o que eu falo, a gente tem que lembrar que esse ano, por mais que a gente está conseguindo ter um tempo, porque foi o que a gente não teve ano passado, para poder treinar, para poder se preparar, para ter planejamento, não fazer nada, esse primeiro janeiro aqui, a gente está conseguindo um tempo para poder treinar, trabalhar, se preparar a equipe, brincar de caçinha, caça ao país lá, ficar marcando os países lá no negócio. Esse tempo que a gente está tendo, no final do ano vai ser compactado. Porque a gente tem, eu não sei quando é que vai ser a Copa do Mundo, se vai ser no final, entre novembro e dezembro, mas alguma coisa no final do ano. E aí, vamos ter aí um ano mais corrido, porque ano passado foi corrido, né, de um jogo pro outro, jogo a cada 2 dias, viagem, aquela coisa a mais. E isso numa perspectiva que o time vai chegar a, pelo menos, semifinal das competições, né? A estimativa, mais ou menos assim. Por exemplo, o Brasileirão é todos os jogos, então você já sabe que vai jogar todos os jogos. Mas Libertadores, Copa do Brasil, a gente sabe que sendo eliminado, você sai fora, você não joga todos os jogos. Mas, por exemplo, você espera que o Flamengo chegue à final do Carioca, você espera que o Flamengo chegue pelo menos numa semifinal do Copa do Brasil, você espera que o Flamengo chegue nas quartas, semi da Libertadores. Você está colocando em todos os jogos. A Copa do Mundo começa dia 21 de novembro de 2022. Olha aí, tá vendo? Muito cedo comparado com o calendário brasileiro. Muito cedo. Porque se a gente parar pra pensar, o fato da Copa do Mundo estar começando no final de novembro impõe que os campeonatos acabem um pouco antes, né? Para que alguns jogadores sejam liberados para participar. E o Flamengo tem muito jogador de seleção. E é outro ponto que a gente tem que ficar atento. Porque ano passado vários momentos a gente não teve parte do elenco. Na verdade, mais da metade da temporada a gente não teve o nosso elenco principal por conta de seleção, de lesão e outras coisas. O calendário brasileiro sempre foi essa bagunça, essa desorganização, e o calendário brasileiro começa aqui. Data FIFA não para, qualquer outro lugar sério do mundo que o futebol é levado a sério não tem jogo em época de data FIFA, justamente para não ter prejuízo quanto a perder jogador para a seleção. No Brasil não tem isso. Tá? Ano passado tentaram fazer quem tiver jogador na seleção não joga, adia o jogo. Aí adiaram vários jogos do Flamengo. Aí depois, perto da final da temporada, não tinha mais como adiar, porque não tinha mais data para colocar jogo, tanto jogo adiado. Aí o Flamengo começou a perder jogadores para a seleção e ter que jogar mesmo assim. Ou seja, aquele monte de coisa. E quando voltaram alguns, voltava bichado. E quando voltaram, ainda voltaram lesionados. Então é aquele negócio. Não funciona.
Eu acho que a CBF devia pensar um pouco melhor assim, o futebol, talvez mudar a fórmula do campeonato. Não estou dizendo para acabar com pontos corridos, voltar ao mata-mata, não. Mas repensar uma fórmula em que dê para trabalhar melhor o calendário brasileiro, ou encolher mais os campeonatos estaduais, sabe? Começar mais cedo o Campeonato Brasileiro, que seja, mas fazer de alguma forma. Eu acho que a única fazer uma forma que não prejudiquem os clubes e é o certo, né? O certo é não prejudicar os clubes. A futura promessa da Liga, e uma das suas pautas é exatamente o encurtamento do estadual. Porque a gente fala assim, a gente não fala só do Flamengo, né? Isso é um problema do futebol brasileiro como um todo. Né? O Paulistão, o Gaúcho, todos os times sofrem com essa questão, né? Existe a expectativa muito grande dos times para com o estadual. Por exemplo, o São Paulo no passado, eu falei, o São Paulo está empolgado com o estadual, mas vai patinar durante o campeonato todo, porque focou tanto no estadual que foi o que você vê que o São Paulo ganhando o Paulistão não significava tanto para o resto da temporada. Foi o que aconteceu, e o São Paulo patinou durante o ano inteiro. E já há alguns anos o Paulistão não tem significado muita coisa, né? Era tido como o estadual mais disputado. Nos últimos anos, a gente vê que nem sempre o melhor time é o que vence. Não, assim, eu discordo só no ponto que ele não é disputado. Ele é bem forte, inclusive, né? Acho que sempre tem os clubes pequenos que tem investimento. Tem até a Inter de Limeira, que 9 jogadores... Enfim, a Inter de Limeira, ninguém conhece. De Limeira, pô. O negócio no interior de São Paulo, ninguém conhecia. E, pô, tem investimento bom. Tem 9 jogadores jogando Série A, cara. Então, a ideia de como o Carioca tem sua relevância, tem seu equilíbrio, né? Sempre vem ali, às vezes, o Ituano ali aparecendo, o Oeste nem tá, né, na primeira divisão, mas... Mirassol sempre no trabalho. Exatamente. Não, eu tô falando, era o do Paulistão, quando eu falava em relação a competitividade. Quando eu falo competitividade, é tipo, nossa, meu Deus, como é difícil ganhar o Paulistão. Vai lá o Corinthians jogando nada e ganha. O Palmeiras não joga nada o campeonato todo e ganha, entendeu? É isso que eu tô falando. Porque assim, falando em investimento, agora com a SAF aprovada, alguns times vão começar a receber investimento. Nem todos, a gente sabe que nem todos, levam tempo ainda para se organizar, não vai ser de uma hora para outra que os times vão jogar melhor. Com a Liga, a gente não sabe ainda se vai rolar, se vai ter ou não, é uma promessa, aquela coisa toda. Pensando em perspectiva futura, a gente pode pensar talvez aí em um campeonato mais forte entre os pequenos e fazendo com que os grandes usem mais o estadual como campeonato para revelar jogador, para preparar uma pré-temporada e tudo mais. E os pequenos ser realmente mais competitivo, mais interessante para eles, porque a gente sabe que para os pequenos é estadual ou Série B, D, C, por aí vai, ou alguma competição regional ali que possa porventura ser criada. Assim como é a Copa do Nordeste, por exemplo, possa ter uma competição para os pequenos, que só joguem estadual porventura, né? Cara, eu é porque acho que é uma ideia minha e ninguém é obrigado a concordar e tal, mas eu acho que o campeonato estadual... Você tem todo o direito de estar errado. É só besteira que eu penso, assim. Pra mim, estadual não deveria ser disputado pelos times de Série A. Estadual, Série A não joga. E o seguinte, faz um regional como a Copa do Nordeste e que os campeonatos estaduais serviriam para mandar times para um campeonato regional mais curto. Então, o estadual poderia ser disputado em qualquer época do ano, porque não afetaria a Série A. Teria o estadual para dar vaga no regional, e o regional seria um campeonato muito mais emocionante. Principalmente para os times do Sudeste, por exemplo. Pô, tem a Copa do Sudeste, vai ter os times da Série A, e alguns times que se classificaram pelos estaduais do Sudeste. A Copa Sul, a Copa Centro-Oeste, a Copa do Nordeste já existe. A Copa Norte. Dava para fazer, inclusive, um entrelaçamento que no final
no final da temporada, antes da Supercopa, tanto faz, pegar o campeão dos regionais e para tirar o melhor ali, aumentaria a rivalidade entre as regiões do Brasil. Não precisaria dos times de Série A jogar estadual. Lembra na época, nos anos 90, tinha a Copa Rio-São Paulo, que era super valorizada, era só entre os times grandes do Rio de São Paulo. Até hoje o nego conta o título da Copa Rio-São Paulo. Pô, por que não volta com o campeonato regional, cara, e tira os times da Série A desse calendário maluco de jogar 20 jogos no início da temporada no campeonato estadual, que não tem relevância, assim, questão de título. Entendeu? Eu acho mas que é o um grande pensamento problema, meu. né? Sim, não, eu acho maneiro, assim, esse rolê de ter um regionalzão, né? Mas é fogo, né? Porque o regional curto, né? Não, sim, Regional mas curto. o problema, por exemplo, dos pequenos, só os setores pequenos, é que a federação sai perdendo muito. E assim, né? Os caras, se eles já não dão dinheiro pros times pequenos com os grandes, imagina sem. Então é meio ferrado, assim, a situação é meio complicada. Porque é foda, porque... Mas aí é o que eu penso, é o que eu fico puto, é isso. É porque, tipo assim, a federação tá pensando no dinheiro da federação. Eles não estão pensando no futebol, não estão pensando na qualidade do futebol, no entretenimento que vai gerar para as pessoas. Também não é só, esse é o problema. Também não é só questão de... Porque é só a questão financeira, Luciano. É só a questão financeira. Eu acho que a visibilidade também, cara. Acho que assim, vamos lá. Mas que visibilidade que a FERJ tem com o Campeonato Carioca? Nenhuma, ninguém sabe. Foda-se a FERJ. Eu falo dos times. Exatamente. É exatamente essa frase. Foda-se a FERJ. Sim, né? Porque o que eles fazem com o Campeonato Carioca, o abandono que eles tiveram ao longo dos anos é muito grande. Mas vamos lá. Hoje, a gente não conheceria clubes como Volta Redonda. Acho que a estrutura, por exemplo, a estrutura de Volta Redonda que tem hoje, um dos poucos times cariocas que tem uma regularidade entre a Série B, Série C, Série D, e consegue ficar num campeonato de divisão menor brasileiro, no âmbito mais nacional, digamos assim, é por conta dos bons resultados que a gente teve com a questão do estadual, de chegar, enfim, quase ser campeão. Não lembro se chegou a ser campeão, mas teve uma época que era quase a terceira força. Muito tempo atrás. E eles conseguiram se estruturar. Então, assim, é muito por conta do Carioca, pela visibilidade, às vezes investidor. Então, assim, às vezes um que escapa, até o Bangu também. Ano retrasado, teve um final que foi Bangu e Boa Vista. Assim como Boa Vista também. Então, cara, eu acho que dá uma visibilidade sim para os clubes menores, né? E eu acho que se perderia um pouco com essa questão dos regionais. Faz sim, Norte e Nordeste, porque não tem... agrega dinheiro e dá visibilidade para os times do Norte e do Nordeste. Mas, por exemplo, ter é como seria, eu acho que regional Sudeste, é como se fosse um brasileiro, que infelizmente, que a gente a maioria, sei lá, mais da metade dos clubes da primeira divisão são da Série A, do brasileiro, cara. Então, não sei se faria tanto sentido. E tiraria a graça, inclusive, do brasileiro, que, pô, os caras iam se enfrentar Flamengo e São Paulo 5 vezes. Aí ia ser difícil. Mas eu entendo que, eu acho que alimentaria um pouco mais a rivalidade entre os estados, entre os times do Sudeste, mesmo que a maioria dos times da Série A seja no Sudeste. Mas eu penso assim, essa questão da visibilidade dos times menores do Rio, por exemplo, eu não acredito que diminuiria tanto, porque, na minha ideia, o estadual, só com os times que não fossem de Série A, daria vaga no regional. Então, por exemplo, Volta Redonda, que sempre briga ali com os times grandes do Carioca, provavelmente se classificaria para um regional e disputaria com Flamengo, Vasco não, Vasco é Série B, ele jogaria
o estadual. Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, ele iria para um campeonato de maior porte graças ao estadual. Então, tipo, eu não vejo um demérito para os times que jogarem o estadual vão perder com visibilidade. Eu acho que quem perde, na verdade, é só a federação, porque realmente o estadual vai ter uma maior irrelevância do que já tem. Mas com a questão de classificatória para um regional maior e mais importante, eu já vejo como os times menores até levando mais vantagem em ganhar um Carioca assim do que jogar o Carioca do jeito que tá com os times grandes e não se destacar, tipo assim, não ganhar. Não vai ganhar nunca. Dificilmente um Volta Redonda vai ser contra o Carioca. Assim, sabe? Mas a questão também tem TV. E assim, esse formato seria bom para 1 ou 2 clubes menores. Mas o Carioca só é bom para 1 ou 2. Mas é sempre assim, o Carioca é bom, não é bom para os grandes. O Carioca não é bom hoje, o Carioca não é bom para os grandes. E vira e mexe é bom para 1 ou 2 por campeonato. Tem ano que o Nova Iguaçu e Volta Redonda aparece, no outro ano é o Resende e outro. Não muda muita coisa, bicho. É sempre assim. Não tem... O Carioca não é importante nem para os pequenos. Nem para os pequenos. Eu já às vezes um jogador desponta e aparece. O Carioca, a única coisa que o estadual tem de importância para os times pequenos, não só do Rio como do Brasil inteiro, é que os campeonatos estaduais dão vagas na série D do Campeonato Brasileiro. Dependendo da performance do time, ele consegue uma vaga na série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. É só isso. O nível, o estadual não serve para ninguém. O Flamengo ganha o Campeonato Carioca há 3 anos. A premiação do Campeonato Carioca é R$1 milhão. R$1 milhão não paga um mês da folha do Flamengo de salário. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, Thiago. A premiação mas quanto a FEG arrecada? Que eu tenho certeza que é muito mais que isso aí. Porque não é possível, cara. $1 milhão. $1 milhão é ridículo. Foda-se a FEG, isso que eu tô falando. A FEG é um lixo. Esse? Sacanagem. É esse mesmo, né? Não. Mas assim, brincadeira à parte, eu acho que, cara, eu entendo que a FERJ é o que é, né? Essa bizarrice, pra não dizer outra coisa. Que, enfim, os clubes menores podem se valorizar desse sistema. Um sistema diferente, diria assim, né? Podem ter outros modelos, assim como o Thiago deu dele, tem outro cara que tem outro modelo também, sei lá, tipo, fazer o campeonato dos menores, os campeonatos dos maiores, sei lá, enfim, por aí vai. O Carioca, inclusive o Carioca tem o campeonato dos menores, né? Depois que termina a Taça Guanabara, os do quarto ao oitavo jogam outro mata-mata que vale Taça Rio, que só ganha quem não vai ser campeão carioca. Exatamente. Inclusive eu acho que o Botafogo participaram, né? Que aí os caras estão se rebaixando sozinhos, né? Mas tudo bem. Então é bem turbina, né? De se rebaixar, aí... é normal, pensei aqui, então faz sentido. Mas, assim, outros modos. Mas segundo o Thiago, agora o Botafogo vem forte pro Guanabara aí, viu? Não, esse ano não. Eu falei que nos próximos 5 anos o Botafogo vai estar bem melhor do que está hoje, porque o projeto lá do SAF lá que estão fazendo vai ser bem estruturado. O John vai escrever um textão. Enfim, deixa que... Enfim, foi uma piada muito ruim, ninguém riu, mas tudo bem. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu nem chamaria... É alguma referência? Eu nem chamaria de piada, mas show bacana. Pô, bota a risadinha no fundo aí. Parabéns pelo esforço. Pô, bota... Parabéns pelo esforço. Eu tenho só mais uma coisa pra falar sobre isso. Então fale, meu cara. Foda-se a FERJ. Não, travou. De novo. Faz de novo que travou aqui pra gente aqui. É pra sair mais contundente. De novo. Foda-se a FERJ. Cara, acredito que eu não ouvi ainda, cara. Pô, pode repetir. Tá aí o recado do palestrinha. Se é pra acabar o Carioca... Não é pra acabar. É pra acabar com a FERJ. Boa. Bora, FERJ. É que esse programa não tem medo, não. Esse programa não tem medo, não. A gente fala mesmo. Bora, FERJ. A não ser que a FERJ venha patrocinar a gente. Aí vem, FERJ. Aí a gente conversa. Contrata a gente. Mas aí a gente vai ter que ver aí essa premiação de um... Vem, FERJ, sua vida. O 1 milhão aí, tá... Aí viva FERJ. Perde pra sempre.
Sim, Fest. Vocês têm que entender que a Fest é uma instituição respeitada, sabe, tradicional, com tradição, que tem um dos campeonatos mais lindos do Brasil. Você quer acabar com a Fest? Vocês estão xingando a maior instituição do Brasil, a mais organizada e a... Porra, pelo amor de Deus, né? A maior de todos os tempos. É verdade. É verdade. Abraço, Fest. Abraço. É, gente, Patrocina a patrocina gente. a gente, por favor. Lança o PicPay pra gente, tá bom? Patrocina lá o PicPay pra gente.